É uma construção social que faz com que a gente acredite que a gente precise produzir muito para estar pertencente naquela sociedade. Né? Então, quanto mais você produz, mais pertencente você é, mais aceito você é, melhor visto você é. Só que eu fico pensando como que é para mulheres que são mães, que trabalham, que sustenta a casa, que sustenta o filho, o quanto essa exaustão impacta diretamente na autoestima. Acontece aquela coisa de, eu produzi o dia todo, mas eu chego em casa, eu ligo o chuveiro, eu choro no chuveiro. Eu deito a cabeça no travesseiro, eu choro no travesseiro. E aquilo vai estressando de uma maneira que você deixa de ser a protagonista da sua história para viver as outras histórias. E se perder dói, se encontrar mais ainda. Hobbies, por exemplo, espaço de descanso para a mulher sempre acaba ficando em último lugar, né? Verdade. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Bia Tonelotto, sou terapeuta há 14 anos, já ajudei mais de 500 mulheres a recuperarem a sua autoestima. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é quando a mulher está se sentindo esmagada emocionalmente. E para enriquecer mais esse processo dessa conversa, eu trouxe uma paciente, Milena da Mata, para que ela pudesse relatar sobre essa experiência, como é, o que acontece, como está sendo esse processo para ela. E aí a gente vai tendo esse bate-papo. Vem com a gente? Antes, não se esquece de seguir o canal, de curtir, ativar o sininho para você receber todas as informações, todas as novidades, todo vídeo novo. Então eu tô te esperando, tá? Então seja muito bem-vinda, Milena. Tudo bem com você? Tô bem, muito obrigada. Que honra estar sendo convidada para essa primeira conversa. Fico muito feliz da gente estar podendo presenciar esse momento. A gente sabe, como empreendedora, como mulher, como sonhadora, o quanto ter esse espaço de fala também é um privilégio, né? Eu sou empreendedora, multiartista, então é uma luta diária para que a gente consiga ter voz, ser ouvida, ter posicionamento diante de toda a concorrência digital. Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho, até porque você, para mim, é uma mulher que é uma referência, é uma inspiração, e além de tudo é minha terapeuta. Amo terapia Cabia, super recomendo, tá? Eu te encontrei pelas redes sociais, a gente tinha uma pessoa em comum e eu movimento muito o meu negócio através de trabalhos em parcerias. Foi assim que começou a minha trajetória como dona de agência. E foi muito interessante, porque quando a gente se conheceu, eu estava em um período que eu estava com burnout, eu não sabia, mas eu tinha um excesso de rotinas, de responsabilidades, que iam tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional, e eu abraçava muito o mundo e as suas dores. A terapia foi muito importante para eu ter esse diagnóstico e entender como que eu poderia me curar, né? Eu tô nesse processo de cura. A autoestima, ela não vem só do lugar da aparência física, ela vem do estado de confiança, ela vem do estado de você se sentir bem com as suas escolhas. Quando você chegou na terapia, como é que você lê que estava a sua autoestima naquele momento? Não tinha autoestima, porque eu só focava em trabalho. A autoestima para mim era tarefa concluída, com o checklist, tipo, preenchido. Quando eu comecei a ver todas essas questões, cheguei um momento que eu comecei a olhar para minha aparência, porque eu comecei a me olhar mais no espelho, que era uma coisa que eu não estava fazendo, porque era no automático. Eu acordava, já pegava o celular, meu celular também tem trabalho, já ficava ali na tela, ia tomar café da manhã já na tela, ia almoçar já na tela. Então, quando que eu parava para me olhar? E eu acho que essa é uma doença muito da sociedade, né? É uma construção social que faz com que a gente acredite que a gente precise produzir muito para estar pertencente naquela sociedade. Né? Então, quanto mais você produz, mais pertencente você é, mais aceito você é, melhor visto você é. É cheia de responsabilidades. É casa, é trabalho e geralmente jornada dupla se ela cuidar dos pais também, se forem pais mais velhos que ela precisa ter cuidado. Então ela se divide entre duas casas, duas famílias e esse esmagamento vai trazendo um apagamento. Então ela começa a perder prazer na vida, começa a perder a vontade de fazer as coisas, de se priorizar.
E aí a última camada vai sendo quando ela deixa até de se cuidar, que ela vai só se abandonando, e aí a gente desaprende a descansar. E você foi uma pessoa que tá passando ali por esse processo de vamos aprender a descansar de novo, Sim. né? Porque a gente produz tanto. E é triste, né? É porque, assim, acho que a gente saiu com a expectativa de pós-pandemia as coisas iam mudar, né? A gente estava muito naquela expectativa de as coisas vão ser melhores, a gente vai ser melhor como ser humano. E aí eu acho que foi só aquele primeiro momento e depois a gente foi indo para outros lugares, né? Sim. E a produtividade que foi alcançada ali naquele momento de pandemia, que estava todo mundo dentro de casa, trabalhando dentro de casa, eu acho que se estendeu para quando a gente voltou para a rotina normal. Voltou, né? E como que é esse voltar para você? Como foi esse voltar? Então, hoje eu tenho o privilégio de ser empreendedora e prestadora de serviços, eu trabalho muito home office. Só que eu tenho alguns clientes que eu faço visita. E agora eu tô sentindo um impacto, porque assim, depois da pandemia eu continuei trabalhando home office. Agora que eu tô tendo que pegar, por exemplo, trem, eu tô identificando que as pessoas estão mais sem paciência. Também a poluição sonora me incomoda um pouco, mas assim, não é algo que faça com que eu desanime diante da batalha. Só que eu fico pensando como que é para mulheres que são mães, que trabalham, que sustentam a casa, que sustentam o filho, o quanto essa exaustão impacta diretamente na autoestima. E eu acredito muito, pelo que eu venho tendo de experiência, que a autoestima impacta diretamente a saúde. Sem você ter esse período de você se olhar, você não consegue enxergar aquilo que você precisa, o seu corpo precisa. Tanto que nesse processo de cura foi o que você me passava como tarefa. Essa semana quero ver você indo em uma piscina, trabalhar, tá aqui a lista. Pá, fui ainda? Não fui. Mas eu fiz outra coisa, eu fui no spa. Fui no spa, tirar um momento para mim, fazer massagem relaxante, cuidar do meu corpo, porque eu venho entendendo o quanto a nossa mente ela gere a nossa vida e a nossa saúde, porque nesse momento de depressão fiquei muito doente, veio bronquite, veio sinusite, veio todas essas questões que baixam a autoestima, né? E você era essa pessoa que acreditava que a autoestima era só aparência? Pô, sim. Porque eu vejo assim, muitas mulheres, às vezes, elas até vão na academia, se cuidam, fazem todo o trâmite que é colocado pra gente fazer em busca dessa perfeição, dessa aceitação, desse pertencimento no que é considerado belo. E aí, quando a gente encara a realidade, não é só isso, né? Porque ajuda, cuida da saúde, lógico, mas não é só isso, né? Não é só isso. E tipo, mano, eu investi um tempo em estourar uma bolha social que é muito complicada, que é a bolha social da moda. Quando eu entrei no mundo da moda, eu fiquei um pouco chocada, porque é um mundo que as pessoas, elas têm um status pela aparência, seja pelo estilo, seja pelo corpo, e a gente sabe que isso dita também muito sobre as tendências, né? E é muito complicado. Em relação a essa questão da aparência, eu acho que para mim é mais sobre olhar o guarda-roupa e me identificar com a roupa que eu quero vestir, que quero usar, sabe? Que me deixa confortável de ser quem eu sou. E também acho que a gente precisa entender que tudo é cíclico também. Teve um dia que a gente fez um exercício de falar, olha, vai lá, encara seu guarda-roupa, vai ver o que tem, vai ver o que te serve, não no sentido de tamanho, mas o que te serve para esse momento, né? E você chegou a fazer esse processo, né? Cheguei, velho. Nossa, eu abri lá meu guarda-roupa, porque eu fiquei um período sem investir. Para mim é um investimento roupa, porque eu também sou stylist. Eu fiquei sem investir em roupa, só tipo focando em trabalho. Quando eu olhei pro meu guarda-roupa, eu já não era a mesma pessoa de quando eu comprei aquelas roupas, porque o estilo muda, todas essas questões. E aí eu comecei a olhar, por exemplo, para uma camisa e pensar em como que eu poderia usar aquela camisa de uma forma diferente do que a convencional. E aí eu comecei a dar vida para minhas peças. Então teve calça que se tornou bermuda, teve bermuda que se tornou calça, teve camiseta que eu cortei e fiz tipo regata. É que eu tenho mais esse lado artístico, né? Mas eu fico pensando como que isso também pode ir para uma mulher que não tem tanto esse lado artístico aguçado, que é uma pessoa que está ali mais vivendo mesmo a rotina cansativa de ser mulher, né? Porque mulheres têm várias responsabilidades.
falou de moda e a gente está voltando com uma tendência perigosíssima Sim. da magreza extrema, que Sim. foi ali palco nos anos 2000, né, uma magreza que ajuda a desenvolver distúrbios alimentares por conta de atingir esse objetivo para ser aceita. E esse universo, ele vai moldando. Então, todas essas estruturas, elas vão moldando como a mulher deve se comportar perante a sociedade. Em choque a isso também, né, caminhando ali paralelo, a gente tem todos os red pills levantando aí toda a bandeira de que a mulher precisa se vestir com flores, colocar laços na cabeça, traz energia feminina. Então, pega-se um discurso, pega-se uma pauta, esvazia ela para colocar a misoginia e o machismo, o patriarcado ali dentro desse espaço, né, desse lugar. E isso vem trazendo muitas mulheres, porque elas começam a não se sentir mais aceitas, pertencentes. Aí acontece aquela coisa de, eu produzi o dia todo, mas eu chego em casa, eu ligo o chuveiro, eu choro no chuveiro. Eu deito a cabeça no travesseiro, eu choro no travesseiro. E é uma tristeza e uma insatisfação que a gente não tem uma explicação para aquilo, mas vem toda dessa construção. E aí a gente soma com o quê? As redes sociais, Sim. que a gente vai se comparando, vai aqui olhando, passando aqui o feed. FOMO? É FOMO, que é a síndrome de você sentir que você não está vivendo o que você deveria estar vivendo quando você entra e olha aquele comparativo de vários recortes das pessoas vivendo momentos felizes. Mas, de repente, isso aí não cabe para todo mundo. Só que você vai olhar aquilo e você vai falar, eu tô atrasada, fulano consegue aquilo, eu não. Eu preciso pegar 2h30 de ônibus para ir trabalhar, 2h30 para voltar, 8 horas de trabalho, chega em casa, rotina da casa, e aquilo vai estressando de uma maneira que você deixa de ser a protagonista da sua história para viver as outras histórias. As histórias das pessoas que você está convivendo, a história do seu trabalho. E aí, quando essa mulher ela chega na terapia, ela fala, eu pergunto assim, quem é você? Aí ela não sabe responder, porque ela vive as outras histórias e não a história dela. Então, é muito importante a gente não esquecer o nosso protagonismo, a gente ser protagonista da nossa vida, da nossa história. A gente não se perder aí nessa pegada. E se perder dói, se encontrar mais ainda, porque você olha feridas, você entende suas fraquezas, começa a perceber que você tem traumas, só que é o processo da cura. Eu entendi isso durante esse período que eu tô me curando. Bia, sinceramente, eu não imaginava que eu iria ter depressão. Eu não imaginava que eu iria ter baixa autoestima, porque eu sempre fui uma pessoa super alta astral, super sociável. E o fato de eu me tirar como protagonista da minha vida, eu sinto que eu fui no fundo do poço. Mas hoje eu me sinto uma fênix, tá ligado? Porque, tipo, hoje eu sei exatamente aquilo que me abatia e não me abate mais. Os erros que eu cometi que eu não cometo mais. Hoje eu me olho no espelho e me vejo uma mulher forte, uma mulher empoderada. E só o fato de eu me olhar já é algo que reflete não só no espelho, mas reflete na minha alma, no meu espírito, no meu coração e no meu corpo, sabe? Hobbies, por exemplo, o espaço de descanso para a mulher sempre acaba ficando em último lugar, Sim, né? verdade. E como que foi para você ter que recordar, você falar, olha, um hobby, um descanso, um momento seu, uma viagem que você deseja fazer, que seja bom para você. Como foi você pensar em se priorizar? Porque gera aquele sentimento de culpa, entendeu? Do tipo assim, mas poxa, eu vou pensar em mim quando tem tanta gente que às vezes precisa, ainda mais a mulher que é cuidadora, cuidadora da família, dos amigos, tá sempre com a preocupação ali em um e outro. Como foi pra você? Vamos recordar, você é um ser humano, você é protagonista da sua história. Eu acho que se priorizar é muito complexo. Porque quando você tem uma visão que você olha mais o bem-estar do outro e ter aquilo como algo que você está conquistando e isso te fazer feliz, meio que você já se desprioriza nesse processo. Porque muitas vezes você investe e doa o seu tempo para ajudar um outro quando você precisa de ajuda. Então a terapia era muito importante para eu trazer discussões onde eu conseguia ver em relação se determinado assunto, determinada situação que aconteceu, era uma situação de fato para eu trazer para a minha vida como responsabilidade, ou se era uma situação que eu deveria dar mais um apoio e falar assim, se precisar de um ombro para chorar, tá aqui, mas eu preciso antes resolver o meu problema para poder te ajudar.
É sobre não dar? Pérolas aos porcos, né? Ah! Ô, Bia, eu queria que você indicasse um livro para uma mulher que precisa se entender como mulher e o quão é importante entender tudo isso que está acontecendo na sociedade e a priorização. Porque eu sinto que o conhecimento ele tem um poder de transformação. E você é especialista no assunto, né? Então, assim, por favor. Olha, eu começaria por esse livro aqui, Aurora, da Marcella Ceribelli, do Despertar da Mulher Exausta, porque nesse livro ela trouxe muitas coisas que a gente vive no cotidiano e que a gente não consegue dar nome, e aqui ela deu nome. Então, por exemplo, essa questão de impor limites, ela elucida muito bem isso, assim, de como é difícil para a mulher colocar limites. Eu tenho pacientes que, ao falar não, elas tremem. Só de falar não, porque afeta o sistema nervoso, afeta a ansiedade, porque a gente não é criada, não é educada para falar não. A gente tem que ser sempre servil, exatamente. A gente tá ali, ó, só servindo, cuidando pro outro, vivendo pro outro. Então, se fosse para começar, eu começaria pelo Aurora. E aí, como é que foi esse processo terapêutico para você, no sentido de antes e depois? O que você percebeu? Assim, eu percebi que antes da terapia, eu me sentia em um mar com tempestade, com ondas grandes, e eu em desespero, sem acreditar que eu iria ver o arco-íris. Hoje, eu me vejo uma mulher com muito mais autoconhecimento, amor próprio. Mano, hoje eu me amo de um jeito, tá ligado? Que, tipo assim, tudo que eu faço, qualquer decisão que eu tomo, qualquer ação e até as pessoas que eu tenho ao meu redor, eu faço pro meu melhor, pro meu momento melhor. Então, hoje eu me vejo uma mulher empoderada, eu me vejo uma mulher com autoconhecimento, meu negócio começou a progredir muito mais depois que eu comecei a me priorizar, e eu acredito que a terapia ela serve muito para eu entender o ponto de vista com a outra perspectiva, sabe? Então, assim, eu recomendo para todo mundo, faça terapia com a Bia. E é isso, se você quiser iniciar essa jornada, se você se identificou com as coisas que a gente conversou, deixa aqui nos comentários e vem fazer terapia. Vem para você se reconhecer, para você florescer e voltar a ser protagonista da sua própria história. E aí eu te convido a me seguir no Instagram, @BiaToneloto, com 2 T's no final, a seguir o canal, ativar o sininho e me procura. Vamos participar desse projeto, vamos trazer esse florescer, vamos buscar essa nova jornada. Você não merece ser esmagada pelo seu emocional e vamos deixar isso acontecer, vamos deixar isso florescer. Te espero no próximo vídeo. E eu agradeço também o convite, certo? Me sigam aí nas redes sociais, a Milena da Mata, certo? E segue aí também a minha agência Arcaia, a gente mira no alvo e acerta, porque a gente tem direção e estratégia. É isso, muito obrigada pelo convite. Recomendo fortemente o trabalho da Arcaia. Obrigada, time, obrigada a todo mundo, tamo junto. Deu bom? Deu.